Bancada de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, advogado especialista em segurança pública, civil e família. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui, doutor, mais uma vez. Satisfação é minha, Oliveira, poder estar aqui conversando com você sobre assuntos de toda a região, usando aqui os meios da RMS News. Então, doutor Edson, já começamos trazendo esse assunto de repercussão nacional, esse tema e que tem um impacto principalmente na vida da segurança pública. Explico por quê. O Supremo Tribunal Federal decidiu validar a lei que criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais. É notícia quente, é notícia das últimas horas. A norma entrou em vigor em 2014 e foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff para estabelecer normas gerais para as guardas municipais de todo o país. A lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal pela Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil. Entre os pontos questionados, a associação pediu a suspensão do trecho que concedeu aos guardas a competência de fiscalização de trânsito. A unanimidade na votação foi formada a partir do voto do relator ministro Gilmar Mendes. Para o ministro, os guardas podem fazer a fiscalização de trânsito nos municípios. A Lei Federal 13.022 de 2014, ao dispor sobre o Estatuto das Guardas Municipais, constitui norma geral de competência da União, sendo legítimo o exercício pelas guardas municipais do poder de polícia de trânsito, se assim prevê a legislação municipal, é o que escreveu o ministro. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado especialista em segurança pública, Dr. Ézio Vestina, quais os impactos desta decisão do Supremo no cotidiano da corporação em todo o território nacional? O Supremo que valida aí o Estatuto dos Guardas Municipais, lembrando se tratar de uma lei federal, doutor. Oliveira, esse assunto de fato terá sim um impacto, porque a par de resolver a questão de como utilizar as guardas municipais, ainda dará segurança ao município de poder melhor aplicar a instituição. Porque quando saiu esse estatuto, como a própria chamada faz aí, ela é uma norma geral. A lei federal, ela não esmiuça. Olha, vai ter que ter 2 guardas na frente de tal escola. Olha, o guarda vai ter que apitar 3 vezes até que ele possa subir dentro de um prédio público. Não, a norma ela é geral. Ela simplesmente ela dá as diretrizes. Por que se faz uma norma geral para um país feito o Brasil de tamanho continental? Porque se você for no Rio Grande do Sul e for no norte do Brasil, no Acre, por exemplo, a guarda municipal criada lá tem semelhança com a guarda municipal criada no Rio Grande do Sul. Você pega a guarda municipal de qualquer dos municípios do Brasil, eles têm uma estrutura igual, porque elas seguem a lei federal. Então, a lei federal, ela não veio exatamente aí para prejudicar alguém ou para tirar a competência de alguém. Não. A própria lei geral fala que a competência é concorrente, respeitadas as atribuições dos outros órgãos de segurança. Mas a própria lei federal que cria o Estatuto, Lei 13.022 de 2014, sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff, ela fala claramente em um de seus incisos que uma das competências, uma das atribuições que o prefeito ou a prefeitura pode usar a guarda municipal é exatamente na disciplinação e fiscalização do trânsito. Então, eu particularmente, eu não entendo exatamente onde é que
grande dúvida dos agentes de trânsito. A lei não fala que é exclusividade, porque quando você fala, Oliveira, que é exclusividade de algum órgão fazer alguma coisa, aí sim, outro órgão que queira fazer poderá estar infringindo ou ferindo a norma. Agora, quando você fala que a questão é concorrente, não. Eu vou dar um exemplo para o nosso seguidor entender bem. Preste atenção, Oliveira. O indivíduo está acompanhando o nosso programa jornalístico, mas ele poderia estar ouvindo outra emissora, ou lendo um jornal, ou escutando um rádio, e ninguém estava ferindo ninguém. A coexistência da área jornalística é possível. Exato. Você pode dar uma matéria no mesmo momento em que uma outra coisa pode estar dando a mesma matéria. E você não vai questionar o STF por que fulano está dando. Exato. Então, essa norma geral, ela veio mais ou menos para estabelecer critérios de organização, instituição e exercício das guardas municipais. E ela não traz no seu bojo a palavra especificamente ou exclusivamente, não. Ela traz a palavra assim: cooperar, colaborar. Quando você traz palavras desta natureza, substantivos desta natureza numa legislação, você pode estar dizendo, porque é uma questão imperativa, que ela pode trabalhar conjuntamente. Então, a Guarda Municipal trabalha conjuntamente com as demais forças. Doutor Ezio, essa lei de 2014 agora é consolidada aí a sua legalidade pelo STF, mas nós até para a gente ir caminhando já para uma linha conclusiva, é bom eu quero acreditar pela experiência vivida ao longo dos tempos, né, inclusive acompanhando seus comentários e outras análises também, mas me lembro muito do doutor José Elias Temer, juiz de direito, que fez parte da nossa equipe de formadores de opinião independentes, e dizia o seguinte: a lei tem um momento que ela leva um determinado momento para se assentar, né? Então, enquanto há o assentamento da lei, então há vários debates ainda que continuam. É um exemplo, diria eu, como esse daí que acaba chegando no Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, o que eu sinto é o seguinte, que parece que no momento em que a associação recorre ao Supremo, as GCM já foram se adaptando a esta nova realidade, que não sei se terá um grande impacto. Agora, já a chegada essa decisão do Supremo em termos de mudanças drásticas dentro das GCMs em todo o Brasil, porque creio que a maioria delas já se consolidaram. Havia muita questão ali desse poder de polícia, se discutia muito essa questão, até que ponto a GCM teria esse poder de polícia, fiscalização de trânsito. Já houve, nesse período, a gente sabe aí, se tiver equivocado, o senhor me corrige, convênios com os DETRANs com os DETRANs estaduais, para poder consolidar quem ia fazer, quem ia deixar de fazer. Então, dentro desse contexto, é aquilo que você coloca, né? E eu quis entender na sua fala essa decisão agora, esse regulamento que foi aí dado essa legalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o Estatuto das Guardas Municipais, a interpretação que eu tenho como leigo é que ele passa a ser a Constituição, numa linguagem popular, das GCMs, ou seja, uniformizando o procedimento em todo o país, é isso? Veja, isso que você falou, de uma visão popular mesmo, tem todo sentido, né? Porque, evidentemente, se a gente vê essa legislação
a partir do nosso município de Sorocaba, onde nós dois estamos hoje, ela teria, a decisão em si teria pouco impacto, porque nós já temos assim, uma definição razoável aqui em Sorocaba de exercício. Quem exerce o quê? Né? A Guarda Municipal exerce isso, mas nós temos os amarelinhos que já fazem a questão do trânsito. Né? Então, a decisão do Gilmar Mendes, seguida pelos seus pares, não causaria grande impacto para nós aqui em Sorocaba. Mas, como eu disse no começo da minha fala, nós temos um país de tamanho continental. Tem município aí que, até por questão financeira, ainda não tem uma guarda municipal. Isso dará segurança para essa prefeitura no momento que for instituir. Porque ela sabe que ela pode instituir e ela fala, olha, além do que nós vamos usar o guarda, nós vamos também usar o guarda, sim, para controlar o trânsito da nossa cidade. E não estará causando nenhum problema, nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. Doutor, me desculpe, mas a gente, se for levar essa conversa adiante, nós vamos trazer tantos problemas agora. Na tua fala já me despertou uma questão aqui. Eu falei um pouquinho antes ali que já estava consolidado, não sei o quê. Foi a minha expressão. Eu me lembrei já enquanto você falava, não, está consolidado não, porque nós voltamos à questão do poder de polícia e há um questionamento até hoje, inclusive GCMs em Sorocaba, sofrendo restrições de juízes, que quando ele prende o camarada aqui embaixo, chega lá em cima no fórum, o juiz fala assim, viu, o que você está fazendo uma atividade que não é sua, você não tem poder de polícia. Doutor Vestina, vai impactar sim, porque essa decisão do Supremo, ela afiança ali a lei, ou seja, dá legalidade e legitimidade à lei, concedendo poder de polícia para as GCMs, doutor Vestina. Ou melhor, a gente não entrar nesse assunto hoje, porque, na verdade, com todo respeito e em consideração que eu tenho pela sua grande tranquilidade de encaminhar pelo assunto, a grande questão desse estatuto, por causa de discussões, volto a insistir, é quanto à competência, né? Porque essa norma ela cria a atribuição das guardas e também a estrutura, porque traz até a finalidade. Então, o que sempre causa problema, e é o que você terminou de falar, não é exatamente o poder de polícia. O poder de polícia é do Estado, nas suas diversas áreas, União, Estados e municípios. Então, quando um fiscal vai fiscalizar uma obra, ele está exercendo o poder de polícia. Então, o poder de polícia ele é muito amplo dentro do Estado. Sim. Quando um fiscal vai verificar se no supermercado se está vendendo produtos vencidos, ele está usando o poder de polícia. Né? Então, o poder de polícia ele é uma coisa muito ampla dentro, e sem ele, os órgãos não conseguiriam funcionar em nível federal, estadual e municipal. A grande questão não é exatamente o poder de polícia. A Guarda Municipal tem poder de polícia? Sim. Ela tem poder de polícia porque ela foi criada pelos municípios. Então, ela tem poder de polícia porque é um órgão público, é uma instituição pública. A própria lei fala uma instituição de caráter civil uniformizada e armada. Então, ela é uma instituição pública, então ela tem poder de polícia. A questão é a repressão, porque ela é criada para prevenção. E não exatamente para repressão. Então, o que para ficar simples, para nós não ir alongar, até porque o nosso tempo não permite. Para ficar simples o entendimento, o que um guarda municipal pode fazer? Ele pode prender alguém em flagrante delito? Pode, deve.
Ele deve. Você, Oliveira, pode. Eu, Ezio Vestina, posso. Um guarda municipal que encontra alguém cometendo um crime, deve prendê-lo. Tá? Que prende-o em flagrante delito. Um guarda municipal pode começar uma investigação criminal? Não. Porque ele está fazendo uma atribuição que não é dele. Está atuando na área repressiva. Então, aí é que daí se discute, às vezes, nos tribunais, se aquela prisão foi legal ou ilegal. Exato. Um guarda que fica levantando escutas telefônicas, solicitando para o juiz para fazer escutas telefônicas. Isso não é atribuição da Guarda Municipal. Mas a própria legislação, que é o estatuto que nós estamos tratando agora, a Lei 13.022, permite sim o policiamento preventivo em colaboração com os outros órgãos públicos de segurança. Muita discussão vai dar ainda, mesmo a partir de agora, viu, doutor Ezio, para ver as atribuições. Eu já vi juízes aí em reclamações de alto comando, inclusive de GCMs, em determinados períodos da história de Sorocaba, reclamando de decisões de juiz contrárias à GCM por esse tal poder de polícia. Delegado de polícia já fez reclamação na minha frente, um ex-seccional, né? Hoje a Guarda Civil trabalha muito bem, principalmente com o doutor Urban, mas eles ficam sempre naquela expectativa, será que, dependendo do delegado seccional de plantão, qual vai ser a ação dele, se vai ter uma colaboração ou não. Então é um assunto que vai muito para frente, mas o importante é que existe aí uma norma a ser seguida. Doutor Ezio Vestina, obrigado aqui pela participação com a gente, mais uma vez, e você sabe que esse nosso formato agora, ele passa a ser chamado de uma forma mais aberta como o famoso podcast, doutor Ezio Vestina. Isso, as grandes emissoras de televisão do país, nesse formato que nós fazemos aí desde 2014, agora passa a ser oficializado vídeo e áudio como o podcast. Um abraço para você, Vestina. Um abraço, até a próxima oportunidade. Dr. Ezio Vestina, advogado, especialista em segurança pública, civil e família, conosco. São adaptações. Essas nomenclaturas que mudam também no nosso meio são adaptações, porque nós viemos do rádio, muitos vieram da TV, né, e usavam as mesmas expressões do rádio e da TV. E nós estamos no mundo digital. Assim, a legislação, a sociedade, ela está em constante evolução. E aqui nós tratamos com o Dr. Ezio Vestina sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu validar a lei que criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A norma entrou em vigor em 2014 e foi sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff para estabelecer normas gerais para as guardas municipais de todo o país. A lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal pela Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil e agora tivemos esta decisão favorável, ou seja, a validação desse estatuto. A unanimidade na votação foi formada a partir do voto do relator ministro Gilmar Mendes. Para os ministros, os guardas podem fazer a fiscalização de trânsito nos municípios. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.